E seguindo utilizando o roteiro que Dom Pedro II fez quando passou em Araucária em 1880, quando ele passou nessa região, ele fez um relato. Depois de Tindiquera, atravessei terrenos com casas da colônia Tomás Coelho, que disseram-me próspera. Pouco para cada lapa, o aspecto do terreno muda muito, e observei matos de pinheiros, formando as copas degraus de imensa escadaria. Vejam vocês como a quantidade de pinheiro araucária, desde aquela época, já servia para descrever a nossa região. Eu estou na frente da igreja do São Miguel. E vamos lá, seguindo. Em 1876, voltando um pouco, 4 anos da passagem de Dom Pedro, o que é aquele relatório que o governador fazia todo ano, que é uma espécie de um jornalzinho, está lá na referência bibliográfica, você pode consultar e ler. O que ele falou em 1876 a respeito da colônia aqui do Tomás Coelho? Ele falou o seguinte: eram polacos galicianos e silesianos, 375 homens, 364 mulheres, em torno de 750 pessoas mais ou menos. Esses colonos são de muito boa índole e notavelmente laboriosos, quer dizer, trabalhadores, assentados em 126 lotes com a serraria de Pedro Rei. Era uma serraria que tinha aqui no meio da colônia, mas ele não era colono, ele já era habitante aqui do Brasil. É necessário construir uma escola. É a primeira referência que eu vejo pedindo uma escola aqui para a colônia. E segue, 1879, 3 anos depois. De 750, a população tinha passado já para 1.110 indivíduos. Seu estado é próspero, ele fala. Carece urgente de uma escola. 3 anos depois, ainda não tinham escola. E lendo e relendo, eu achei outra referência a respeito de educação num livro do Romão Warrovics. Na página mais ou menos 133, os colonos se reúnem lá perto do Guajuvira, Rio Abaixinho. Os colonos já tinham saído aqui dessa região de Tomás Coelho, já tinham passado a Ponte do Iguaçu e já tinham começado a ocupar aquelas áreas de lá. Eles estavam discutindo a respeito da construção de uma escola. E todos reunidos, debatendo, uns achando que era necessário ter a escola, outros não, até que um, para provocar o seu debatedor, dá uma vara curta e pede que ele, com essa vara, tire as folhas da copa de uma árvore. A hora que o outro colono diz: não, mas eu não consigo com essa vara curtinha tirar essas folhas da copa da árvore. Justamente o que o outro responde para ele: o mesmo acontecerá com nossas crianças sem escola. Não servirão para nada. Todos vão se servir delas, depenar, esfrangalhar, carcomer. Com a escola, crescerão mais alto, vão vencer mais facilmente na vida. A importância da educação para os colonos. E segue esse colono relatando: e vejam os borralheiros, moram aqui desde o princípio do mundo e sempre a mesma cabana, estagnados, porque não tiveram escola. Eles mesmos não tiveram cuidado de organizar uma. E segue o relato: então vamos fazer a escola. Até que um dos colonos diz: tudo bem, vamos fazer a escola, mas vamos fazer só ano que vem a escola. Eles escolhem o lugar e um diz talvez ano que vem. O que a senhora Kinnikut respondeu para ele: quem deixa a sorte para o futuro, nunca a terá. Senhora Kinnikut, quem deixa a sorte para o futuro, nunca a terá. Uma bela mensagem, né? E utilizando um relato da colonização polonesa de 1895 a respeito então de transporte, veja o que eles dizem a respeito do trem que saía de Curitiba e passava aqui por Araucária. Saindo da estação ferroviária, o trem parte para o oeste, em direção ao interior. Até a primeira estação, Portão, viaja-se 10 minutos, ainda que a distância não seja superior a 6 quilômetros. Isto em razão das curvas infindáveis. Dali, o trem demanda a estação de Barigui, situada nas proximidades da colônia Tomás Coelho. Existem ali 2 igrejas, com uma população de aproximadamente 10.000 almas. Então vejam só, eu comecei esse relato a respeito aqui da imigração, falando mais ou menos de 1875. Começou com 750 pessoas. 20 anos depois, já existiam 10.000 pessoas morando aqui. E dentre os imigrantes, eu gostaria de destacar os nossos pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial. E agora nós vamos sair daqui e vamos até o monumento deles lá na Praça Vicente Machado. Aqui estou na frente do monumento dos pracinhas, na Praça Vicente Machado. Dos 28 que tombaram na Itália, 4 foram da Araucária. Portanto, Araucária foi a cidade que mais perdeu
voluntários na Segunda Guerra Mundial aqui no estado do Paraná. 454 foram sepultados em Pistoia, a região da Itália. Toda a referência que você procurar a respeito da Segunda Guerra Mundial, da nossa participação lá na Itália, vocês vão ver falar a respeito da Batalha de Monte Castello, que foi muito famosa e foi praticamente, como eles chamam no linguajar militar, o circo de guerra mais famoso que nós tivemos na Itália. Em relação a isso, eu queria lembrar os nossos 4 combatentes, que foram o Adão Wojcik, o Stanisław Wojcik, o Józef Zoeck e o Marcelino Jasinski. Apesar do sobrenome igual do Adão e do Stanisław, eles não eram irmãos. Especificamente a respeito de um pracinha, que foi o Józef Zoeck, veja só o que aconteceu com ele em relação às datas. Ele embarcou em 30 de junho para a Itália. Ele desembarcou na Itália em 16 de julho, em torno de 17 dias depois. Logo que eles desembarcaram na Itália, uma curiosidade, eles desembarcaram em Nápoles. E o uniforme do brasileiro era verde, muito parecido com o uniforme dos alemães. O que aconteceu? Ao desembarcarem em Nápoles, eles quase foram apedrejados pela população, até que eles notaram que eles não eram alemães e eram brasileiros. Seguindo a relação de datas, ele entrou, Józef Zoeck, em combate dia 20 de setembro de 1944. E morreu em 1º de outubro. Veja só, 11 dias de batalha e ele pereceu nos campos da Itália. Com Adão Wojcik também. Ele morreu em 21 de fevereiro de 45, exatamente no dia da tomada do Monte Castello. Como eu disse para vocês, a batalha mais importante deles na Itália, dos brasileiros da FEB na Itália. Alguns fatos curiosos a respeito dessa participação dos brasileiros na Itália. A respeito do rancho, que é no linguajar militar, é como se chama as refeições, né? O cardápio era sempre o mesmo: espinafre açucarado, acrescido de ovos em pó e farinha de trigo, para engrossar. Comida que era empurrada goela abaixo, até que chegou uma carga de feijão preto vindo do Brasil. Essa comida que era fornecida para os brasileiros era uma comida americana, então não agradava o paladar deles de jeito nenhum. A alimentação constituía um problema. Geralmente 1/3 da comida era jogado num buraco de detritos ou doado aos italianos. Alguns alimentos nunca foram aceitos, como o suco de tomate e o corned beef, apelidado de carne de cachorro. Imagine isso. Seguindo sobre as curiosidades da Segunda Guerra Mundial, o relato de um cabo em combate. Quando libertamos Montese, veio um cabo alemão com braços erguidos. Tinha o hábito de colocar a mão no bolso e tirar uma granada, mas ele tirou a foto da esposa para eu não atirar nele. Guardei a foto e a entreguei ao tenente. Interessante, né? Seguindo, sobre o uso do capacete, aquele capacete de metal que eles usavam. Eles usavam, diz que o capacete nas horas vagas para duas coisas: cozinhar dentro do capacete e como pinico. Imagine. E outro hábito dos brasileiros, colocar jornal dentro da bota, porque era muito frio na Itália na época, que ajudava a manter os pés secos. Isso vocês já devem ter notado nos filmes de Hollywood, de vez em quando os americanos eles copiaram isso dos brasileiros, colocar jornal para manter os pés secos. Sendo assim, eu encerro esse nosso primeiro vídeo aqui na frente do Monumento dos Pracinhas. Nós percorremos em torno de 100 anos da história da Araucária, mais ou menos de 1844 até 1945. E eu o convido para o nosso próximo vídeo.